Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. A ver se hoje encontra o bosquejo, não? É Abacuque. 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 Está bem assim? Vale. Capítulo 3, versículo 2. Aleluia. O Senhor ministrou um tema a meu coração esta manhã, né? E me gostaria de falar com vosotros em poucas palavras, porque há o bautismo, acerca do poder de um avivamento. O poder de um avivamento. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Quantos encontraram o texto? Abacuque, capítulo 3 e versículo 2. Diz assim: Ó Jeová, he ouído tu palavra e temi. Ó Jeová, aviva tu obra em meio a los tempos. Em meio de los tempos, hacia conocer. Enlaírate, acórdate de la misericórdia. Amém? Vamos orar? Cerre seus olhos, por favor. Senhor, te alabamos porque tu palavra é vida, tu palavra é esperança e tu palavra é poder para transformar. Temos alabado, celebrado tu nome, pero eu sei que o Senhor preparou uma palavra para nossos corações. Habla com tu igreja esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Quantos são buenos de memória? Recorde a la persona que está a su lado el tema de la predicación, por favor. ¿Ya se olvidó, Nayara? ¿Qué pasó? El poder. La otra miró para la otra y dijo, Abacuque. No, Abacuque no. Es el poder de un avivamento. Muy bien. Este texto que nosotros acabamos de ler foi uma profecia. Uma profecia direcionada a Judá. E é bom tentar entender o contexto de lo que estava passando este momento. Judá estava rodeada por exércitos inimigos, muito perigosos. Um deles, o mais conhecido, Babilônia. Se estava a ponto de ser tomada, de ser sitiada. Não? E é em meio a este contexto que Abacuque clama ao Senhor, porque haviam inimigos externos, pero haviam inimigos internos. Qual era o problema interno? Corrupção, injustiça, violência. Quando Abacuque mira a situação política, social, moral de seu povo, ele clama ao Senhor por misericórdia. Clama ao Senhor por misericórdia. Não estava entendendo muito bem o porquê as coisas estavam como estavam. Então ele clama ao Senhor por la misericórdia e clama ao Senhor por um verdadeiro avivamento em meio a seu povo, porque solamente por meio de um avivamento Judá poderia ser restaurada de sua situação moral e vencer os inimigos. Os que conhecem a Bíblia sabem que o poder que Israel tinha ou Judá tinha nunca ha estado em el tamanho de su ejército, e sim em el poder de Deus, del Deus que estava com eles. E este poder era atraído por la obediência. Todas as vezes que Judá obedecia, Deus estava com eles em las batalhas. Aun sendo em poucas pessoas, com poucas armas, eles venciam as guerras. Todas as vezes que Judá se apartava da presença do Senhor, perdia a batalha. Porque a força de Israel não estava em la força de seu braço, estava em la força de seu Deus. Assim como para um cristiano, em los dias de hoje, lo que nos hace, hermanos, vencedores ou mais que vencedores, campeões em Cristo Jesus, não é tu inteligência, tu sabedoria, tu conhecimento teológico, é a graça de Deus que habita em ti. Isso hace toda a diferença. Abacuque hace uma oração muito humilde, pero uma oração muito poderosa. E em esta oração Abacuque pede 3 coisas. A primeira, que Deus avive sua obra.
Em outras palavras, que Deus traga um renuevo espiritual para su pueblo. El segundo pedido de Habacuque es que la gloria de Dios sea conocida en todas las partes, aún en medio al caos, pero que la gloria de Dios sea conocida. Y el tercer pedido de Habacuque es que en el día del juicio, de la ira de Dios, Dios no se olvidase de Judá y manifestase su misericordia por ellos. ¿Cuántos aún están vivos? Qué bueno. Entonces vamos al primero. Hoy es rápido. Rápido y indolor. Primero, que Dios avive su obra. Esa es la primera oración. Señor, hace un renuevo espiritual en esta gente. Esa es la oración de Habacuque. Pero mis hermanos, hay atitudes que precedem um avivamento. Há atitudes práticas que precedem um avivamento. Vou falar de 3. Oração. Não há verdadeiro avivamento sem oração. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas os jovens desta igreja estão desfrutando de um grande avivamento. Oh? Mira, se mire, não? Se mire. Em el retiro que eles tiveram domingo passado, foram 12 jovens bautizados com o Espírito Santo. Hermanos, jovens que eu conosco desde niño. Mire, sou muito viejo, sou muito maior. Jovens que eu conosco desde niño, que aqui não abre a boca nem para dizer buenos dias. Eu mirei os vídeos e estava... E não parou, porque em el pequeno grupo, outra jovem foi bautizada com o Espírito Santo. Estou preocupado com os vecinos aí que suportam vosotros. Hermanos, é algo tão lindo. Mira, miércoles eu estava com Pamela limpando aqui a igreja, solo eu e Pamela. E eu escutei um ruído assim, gritos. Quando eu mirei, havia 10 jovens. Sabe o que me disseram? Pastor, venimos limpiar a igreja. Eu disse, isso é um avivamento. Hermanos, escute. Se tu foi bautizado com o Espírito Santo, eu espero que tua habitação agora esteja muito ordenada, porque isso é um avivamento. Hablando línguas estranhas e com a habitação. Isso não é avivamento, é o que hicimos aqui miércoles. Em uma hora limpiamos toda a igreja. E eu pensei que se iam a casa, não? Eu vou à primeira planta a fazer umas coisas e eu escuto. Onde está Maria Luísa? Está aqui? Se puso como pastora. Vamos orar. Vamos dar as manos. Isso Maria Luísa, tu não estava me imitando, não? Assim. Pedido de orações. Tu, quer pedido de oração para quem? E tu, pedido de oração para quem? E tu, pedidos de oração? E eles foram dizendo, e começaram a orar. Essa gente não vai à casa, não? Não há verdadeiro avivamento sem oração. Cada vez que eu escuto os testemunhos de retiro, que eles vão dando assim, pouco a pouco, não? Eu dije a Natália, há coisas que aconteceram aí que são tão fortes, que melhor que não comparta com todos. Há gente muito incrédula, não? Há chicos que hasta agora estão com as heridas em las rodillas, por 2 horas, hasta que o Senhor lhe bautizasse com o Espírito Santo. Tu quer um avivamento? Não ora. Ou quando ora assim, Senhor, te dou graças, amém. Não ora. Qual foi a última vez que ha dolido as rodillas de tanto orar? Qual foi a última vez que lhe faltou a voz de tanto orar? Se nós queremos um avivamento como a igreja de antes, como o pueblo de Israel, pero avivamento sin oración. Yo estoy hablando de oración, hermanos, de horas, oración sincera, oración profunda. Entonces, são atitudes que precedem um avivamento. E mi deseo é que este avivamento que os jovens estão desfrutando não se quede solo em eles, que seja esparcido para toda a igreja. Por isso diz a palavra do Senhor: se mi pueblo orar, humilhar, se converter de seus malos caminhos, eu, el Senhor, oirei de los cielos.
Perdonarei sus pecados, sanarei su tierra. Se nosotros orar, los cielos irão abrir sobre este lugar. Se nosotros orar, los enfermos serão sanados. Se nosotros orar, pessoas serão bautizadas com o Espírito Santo. Se nosotros orar, o avivamento vendrá. A segunda atitude, renúncia. Não há avivamento sem renúncia. Há que renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar ao estilo de vida que nos aparta da presença do Senhor. A renúncia atrai a presença de Deus. Por isso diz: cada um tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, renunciar é negar seus próprios desejos. A Bíblia habla de que nós somos atraídos por nossas próprias concupiscências. Não é o desejo carnal que está dentro de nós. Renuncia. Se nós renunciar, irmãos, podemos renunciar algumas horas em las redes sociais para orar pouquinho mais. Podemos renunciar a algumas amistades que só nos apartam da presença do Senhor. Quanto você está disposto a renunciar? É a medida do avivamento que Deus tem para tu vida. Terceiro, são coisas que precedem um avivamento: hambre de Deus, sede de Deus, ganas de buscar a presença do Senhor. Mas às vezes venimos à igreja já com ganas de voltar a casa. Que hora vai terminar? O pastor que não termina hoje, hein? Mi Deus, mi Deus. A cada minuto estamos em el reloj, estamos em el teléfono. Não. A sede por Deus e a hambre por Deus precedem um avivamento. É buscar, cantar, alabar, meditar em la Bíblia, não com hora para terminar, pero com ganas de fazer mais e mais. Vosotros me conhecem, já estou aqui há alguns anos, e sabe que eu sou muito ordenado com as coisas, pero tenho que reconhecer que um avivamento, quando a igreja vive um avivamento, a igreja já não está mais bajo o controle do pastor. A igreja passa a estar bajo o controle do Espírito Santo. Vosotros conhecem o avivamento de la calle Azusa em los Estados Unidos? Diz que o culto havia hora para começar, pero não havia hora para terminar. Significa que o pastor hacía a oração final e dizia: quem quiser vá a casa, pero os crentes não saliam de allí. Horas e horas alabando ao Senhor. E quando estes se iam a casa, chegavam outros. E quando estes se iam a casa, chegavam outros. Não é que você não terá mais vida, não. Você vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Pero é que vendria outro. E quando eu tinha um eco, uma hora, eu ia buscar a presença do Senhor. Então, eu sei que alguns de nós não está preparado para viver um avivamento. Eu quero que o Senhor prepare tu coração. Porque para alguns escandaliza. Não, alguns se quedam assustados, assombrados. A mim não me assombra. Eu nasci em las Assembleias de Deus. ¿Para quê? Não, então, aquele assim, mesmo reteté, sabe? Então, não me assombra. Mas eu sei que alguns de vocês ficam: Jesus, pastor, estão? Não te assombres. O Senhor aún hará coisas maiores entre nós. A segunda oração de Abacuque é que sua glória seja conhecida em meio ao caos. Agora, para que isso aconteça, há três coisas que sucedem um avivamento. Eu falei de três coisas que precedem um avivamento. Agora quero falar de três coisas que sucedem um avivamento. A primeira, salvação de almas. Não há avivamento só para que nós outros nos quedamos aqui sudando e dizendo blá, 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 blá. Não. O avivamento tem um propósito, que as vidas restauradas, alcançadas. Esta llama que está queimando em tu coração necessita esparcir por la ciudad, por tus familiares. Déjame dizer uma coisa, hermanos. Este avivamento com os jovens tem um propósito: alcançar a muitos padres. Porque em algumas famílias, perdona se isto irá te causar alguma moléstia. Em algumas famílias, o problema não são os niños, são os padres, que necessitam convertir-se e ser avivados por el Senhor. Pero el Senhor tendrá que empezar por los niños de la casa.
Porque um verdadeiro avivamento produz salvação de almas. Almas. Solo começou. E mira como está a igreja. O que vamos fazer, Rodrigo? Não sei. 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Uno detrás do outro, não? Hacemos uno a las 10, depois outro a las 11, depois outro a las 3. ¿No? E assim vamos. E vamos proibir a entrada em 2 cultos, não? Solo pode participar de uno. ¿No? ¿Por quê? Porque avivamento atrai almas. ¿Recordam de Hechos capítulo 2? El Espírito Santo descende sobre a igreja. A gente habla, esta gente está borracha, hablando estas línguas aí, esta hora da manhã, Pedro começa a predicar e a explicar. Que acontece? 3.000 almas. Depois, mais adelante, predica outra vez, 2.000 almas. Multitudes se rendem ao Senhor quando há avivamento. Outra coisa, abundância de dones espirituais, inclusive bautismo em el Espírito Santo. Todo avivamento histórico para nós outros que somos pentecostales inclui dones espirituais. Dones espirituais. Este é tu momento. Sabe? Este é tu momento. Hermanos, não deixem a oportunidade passar e nós outros quedar só mirando. Nós outros estamos vivendo um momento aqui na igreja que muitas coisas estão acontecendo. Alguns já estão submergidos, participando. Outros só estão mirando. Irá passar. Porque eu reconozco que avivamentos são de tempos em tempos. Ok? Eu sei que isto não passará em todos os retiros. Eu sei. Passará melhor, pero este já se foi. Não? Então, eu sei que avivamentos são dispensações. Por exemplo, Deus está multiplicando esta igreja por meio de los pequenos grupos. Hoje vamos bautizar 10 pessoas. Todas, escute, todas. Escute, todas estão conectadas a um pequeno grupo. Muitos deles foram discipulados por seu líder de pequeno grupo. Então, o Senhor está preparando um momento de um derramamento espiritual e há dones espirituais. Há bautismo em el Espírito Santo. Então, isto é o que sucede quando há um avivamento. O terceiro e último deste ponto, há liberação e há sanidade. Liberação e sanidade. Hermanos, Brasil ha passado por um grande avivamento em la década de 80, 90. Eu sou fruto deste avivamento. Surgiram pastores simples, sencillos, que nós outros até criticávamos eles porque eram muito rígidos em los costumbres da igreja, pero eram llenos do Espírito Santo. Llenos do Espírito Santo. Há uma igreja em Brasil que existe até hoje, seu líder já faleceu, que se chama Deus é Amor. Deus é Amor. Este homem era muito sensível na forma de predicar, muito rígido em las doutrinas da igreja, pero eu he visto paralíticos andar, ciegos ver, solo com el saludo de la paz del Senhor deste homem. E não estou bromeando. El homem corria o micrófono e disse: eu saludo a igreja com a paz, porque falava essa paz do Senhor. E a gente começava com as muletas, como se diz muletas, não sei, tirar as muletas, essa é uma palavra também que se diz aqui, que bueno, mira, sei espanhol, mas que penso, tirava as muletas, a gente carregava as silhas assim, irmãos. Eu creio que o Senhor libera e que o Senhor sana, e avivamento produz sanidade. Para terminar, o último ponto, o último clamor de Isaías é: Senhor, tenha misericórdia de nós outros. Tenha misericórdia de nós outros. Porque Deus é amor, pero Deus é justo. Tenha misericórdia de nós outros. Mis hermanos, nós outros devemos clamar por la misericórdia de Deus. Por la misericórdia de Deus. Não deve existir em nós outros nenhum sentimento de autossuficiência. Nós outros corremos o risco de, quando estamos bajo um avivamento, sentir autossuficientes, sentir poderosos, não? Pero não podemos olvidar que é Deus quem nos empodera. E é graças a sua graça. Se algo está passando em meio a nós outros, é graça a sua graça. É favor imerecido.
no es mérito del pastor, no es mérito de los obreiros, de los líderes de la iglesia, aunque reconozco el valor del trabajo de cada uno de ellos. Pero nuestros esfuerzos son insuficientes para generar un verdadero avivamiento. Sobre los pies, por favor, que yo termino ahora. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué puedo hacer hoy para que Dios avive su obra en mi vida? ¿Qué miedo? Y en mi entorno. ¿Qué puedo hacer hoy? Mira, estoy hablando contigo, con vosotros. Estoy hablando con usted. ¿Qué usted puede hacer hoy para ser un creyente avivado? Porque estamos esperando que el avivamiento aconteça em outros, quando Deus quer avivar a usted, a ti mismo. Primeiro, ora por um avivamento personal e coletivo. Segundo, renuncia à autossuficiência e busca a graça de Deus. Terceiro, cultiva uma hambre genuína de Deus e su presença. Decida-te santificar para Deus, apartar-se para Ele, porque Ele é santo. E quando nós tomar decisões firmes em direção ao Senhor, o avivamento chegará para nossa vida, o avivamento chegará para esta igreja, e o avivamento chegará para toda a cidade de Málaga. Quantos creem? Podem aplaudir ao Senhor.